Ok, bom dia. Nós vamos começar 3 shiurim, se Deus quiser, sobre Shabbat. Tentar entender um pouco mais a fundo o nosso Shabbat, que nós, Baruch Hashem, temos esse presente todas as semanas. E os nossos sábios, eles já nos falam que a Kadosh Baruch Hu fala para Moshe Rabbeinu, Matana Tová yesh li bebeit Genazai veShabbat Shema lech veodiam. Hashem fala para Moshe Rabbeinu: eu tenho um presente muito, muito, muito bom, muito hashuv para dar para o povo de Israel. Esse presente se chama Shabbat. Faça o favor de ir e avisar o povo de Israel para que eles possam entender a grandeza do presente deles e aproveitarem esse presente. Então, realmente, Baruch Hashem, o Shabbat, a gente tem ele toda semana. E se a gente souber um pouco mais sobre o nosso Shabbat e entender um pouco mais a fundo sobre ele, com certeza a gente vai conseguir aproveitar ele de uma maneira melhor, pelo fato que aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem contato, aquilo que a gente estuda, a gente se conecta mais com aquilo. Todas as nossas mitzvot, certo? Assim escreve o Maharal, assim escreve o Rav Kuk, todas as nossas mitzvot, quando a gente se estuda elas e se aprofunda nelas, o nosso contato com a mitzvah é mais profundo e automaticamente a gente sente a mitzvah muito mais a fundo. Assim também em relação ao nosso Shabbat, se nós conseguimos entender melhor o nosso Shabbat, não só a parte de Halachá, mas sim também a parte espiritual do Shabbat, certo? Qual que é o propósito dele? Com certeza a nossa conexão com esse dia, todas as semanas, vai ser uma conexão muito mais profunda e a gente vai conseguir aproveitar de um ponto de vista espiritual muito mais o nosso Shabbat. Então vamos começar. Na verdade, hoje eu queria dar um shiur sobre a véspera do Shabbat, sobre a preparação para o Shabbat e a grandeza da preparação para o Shabbat. E como nós falamos, quem se prepara para o Shabbat, na véspera do Shabbat, já se preocupa em receber o Shabbat dele vai ser um Shabbat muito mais profundo e autêntico, certo? Então vamos tentar entender um pouco mais o que é esse dia chamado Erev Shabbat, a véspera do Shabbat, o que os nossos sábios instituíram para nós fazermos nesse horário, nesse dia, e como a gente deve lekabelet Shabbat, Kabbalat Shabbat. Hoje em dia, nós vamos na sinagoga e a gente reza Kabbalat Shabbat, aqueles Pirkei Teilim de Kabbalat Shabbat, né, de receber o Shabbat, nós rezamos eles já dentro do Shabbat. A gente reza Minchá um pouco em cima da hora e Kabbalat Shabbat a gente já reza dentro do Shabbat, mas na verdade todos esses Pirkei Teilim, todos esses capítulos de Teilim que nós fazemos em Kabbalat Shabbat, na Tfilah de Kabbalat Shabbat, é para que nós possamos receber o Shabbat. O Lechadodi, a música do Rabi Shlomo El-Kabetz, grande Mekubal, aluno do Arizal, do Beit Yosef, do Rabi Yosef Karo, a música que ele escreveu, Lechadodi Likrat Kala, Penei Shabbat Nekabelá, é justamente uma música que ela vem nos ajudar a receber o Shabbat. Lechadodi Likrat Kala, vá, noivo, de encontro à sua noiva, Pnei Shabbat Nekabelá, receber o Shabbat, que é, na verdade, a noiva que está vindo de encontro do povo de Israel, que é o noivo. E o Rambam, no final de Ilchot Shabbat, o Rambam escreve as seguintes palavras: como a pessoa deve se preparar na véspera do Shabbat. Ele está falando sobre os homens, mas isso também é certo sobre as mulheres. As mulheres só não vão vestir o tzitzit, mas o Rambam fala o seguinte: mitatev betzitzit. A pessoa na véspera do Shabbat tem que se vestir com a sua roupa importante. Os homens com tzitzit, as mulheres com as roupas das mulheres. Veyoshev bekoved rosh. Ele senta com seriedade, com expectativa correta e séria. Meyachel akbalat pnei Shabbat. E ele fica esperando o recebimento do Shabbat, igual uma pessoa que está saindo para receber o rei está chegando. Então ele está naquela expectativa, sentado com uma certa seriedade, esperando o momento de que ele vai receber o rei. E os Chachamim das antigas épocas, escreve o Rambam, isso também é correto na época do Arizal, assim ele fazia. Eles ajuntavam todos os seus alunos, agrupavam todos os seus alunos na véspera de Shabbat, o mitatfim, se vestiam com as roupas importantes,
Veomrim, e eles falavam um para os outros, Bou venetze likrat Shabbat Amalká, vamos sair de encontro com o Shabbat, com a nossa rainha, que é chamada o Shabbat. Assim escreve o Rambam, desculpa. Então a gente tem que entender o que é esse conceito de receber a rainha chamada Shabbat, certo? Eu tenho que esperar a vinda da rainha chamada Shabbat, sentar com uma certa seriedade e esperar ela vir ao meu encontro, eu ir ao encontro dela, como nós lemos, Lechado di likrat kala, pnei Shabbat nekabelá, Shabbat malketá, certo? Shabbat a rainha, você se prepara e saia para receber a rainha, espere a rainha vir até você. Tem aqui um conceito de receber o Shabbat, de esperar na véspera do Shabbat, o recebimento do Shabbat. E realmente o Midrash, ele conta, assim traz uma Arshá, o Midrash conta que Deus na criação do mundo, ele criou um mundo com dias da semana ímpar. Nós temos 7 dias, né, domingo, segunda, até o Shabbat, e na verdade cada dia tem um par. O domingo é o par da segunda, a terça é o par da quarta, a quinta é o par da sexta, e o Shabbat ficou sem par. O Shabbat não tinha um benzug, não tinha um companheiro. Todos os outros dias, apesar de que cada dia tem a sua particularidade, e o domingo é diferente da segunda, mesmo no mundo cabalístico, cada dia tem o seu assunto, mas cada dia tem um par, domingo e segunda, Yom Rishon e Yom Sheni andam juntos, Shlishi e Revi'i, terça e quarta andam juntos, assim também a quinta e a sexta. Já o Shabbat não tem par. Quem é o par do Shabbat? Falou Marshá, o par do Shabbat é o povo de Israel. O Shabbat se sentiu sozinho, a Kadosh Baruch Hu falou, não precisa se preocupar, Shabbat, você é a noiva, e eu vou te dar um noivo, e o seu noivo é o povo de Israel. Inclusive, se nós lermos as rezas de Shabbat, nós temos 3 tfilot em Shabbat, né? Arvit, fora Musaf, que é uma tfilá por si só, nós temos Arvit, Shacharit e Mincha, e cada uma dessas tfilot tem um conteúdo diferente. Na tfilá de Arvit, nós lemos na brachá do Shabbat, nós começamos a ler Atakidashta et Yom HaShvi. Você, Deus, santificou o 7º dia. A palavra Kidashta, ela lembra o conceito de Kiddushin. O que significa Kiddushin? Kiddushin é a primeira parte do casamento, vamos chamar assim, entre o homem e a mulher. É um noivado. É quando eles se tornam, de fato, homem e mulher. São um casal. Certo? Eles já não podem se separar e cada um ir para o seu lado, eles já são considerados um casal. É a primeira parte, é o Kiddushin, é quando o noivo dá para a noiva o anel embaixo da Chupá. Esse é o Kiddushin. Então, a sexta-feira à noite, a tefilá que nós lemos é Atakidashta. É quando tem o Kiddushin. Quando o povo de Israel faz Kiddushin com o Shabbat. Quem está por detrás do Shabbat é a Kadosh Baruch Hu, Kamuvan, é Deus. Tem aqui a primeira parte do casamento. Shabbat de manhã, a tefilá de Shacharit, e Ismach Moshe bematenat Helko. É que Moshe Rabbeinu está contente com o presente que ele recebeu. É o casamento em si. A Simcha, Ismach Moshe. É a alegria do casamento. Ismach Moshe bematenat Helko. Isso é Shabbat de manhã, é o casamento em si. E por último, Mincha, nós lemos Atah Echad Veshimcha Echad, é quando o noivo e a noiva entram para dentro de suas casas, certo? E se tornam um só, é quando eles começam de fato a morar juntos, e esse é o horário de Mincha de Shabbat, Atah Echad, que é o Cheder Ichud, é a última parte do casamento, quando o noivo e a noiva entram dentro do Cheder Ichud, e lá eles se tornam marido e mulher, certo? Então nós vemos que o conceito de Shabbat é um casamento entre o povo de Israel e o Shabbat. E na verdade, quem está por detrás do Shabbat é a revelação divina, um casamento entre o povo de Israel e a Kadosh Baruch Hu, representado através do Shabbat. Se é assim, então a véspera do Shabbat, ela, na verdade, é a preparação para esse casamento. É quando o noivo e a noiva entram embaixo da Chupá.
todo o casamento ele acontece mais ou menos embaixo da Kupá, certo? A Kupá, lá acontece o Kiddushin, depois tem as 7 brachot, que é o casamento em si, e depois tem o Heder Ichud, que o noivo e a noiva vão até lá. Mas a véspera do Shabat, se o Shabat é o casamento, se o Shabat em si é o casamento entre o povo de Israel e o Shabat, que na verdade está representando o Hashem, então a véspera de Shabat, ela é justamente a Knissá la Kupá, é quando os noivos, o noivo e a noiva entram embaixo da Kupá e começam o processo de casamento. Não é à toa que os nossos sábios têm um costume cabalístico, os sefaradim fazem isso, os ashkenazim menos, mas Hassidim costumam fazer isso também, que se canta na véspera de Shabbat, Shir HaShirim. O que significa Shir HaShirim? Shir HaShirim é a música que Shlomo HaMelech, né, o livro sagrado do Tanakh, que Shlomo HaMelech escreveu, e os nossos sábios eles já falam, Kol HaShirim Kodesh, todas as músicas que nós temos no Tanakh são santas, Shir HaShirim Kodesh Kodashim. Shir HaShirim é o sagrado dos sagrados, é o mais santo possível. E o conteúdo de Shir HaShirim é a busca do noivo pela noiva, da noiva pelo noivo, que na verdade é a busca do povo de Israel por Akadosh Baruch Hu e de Akadosh Baruch Hu pelo povo de Israel. E como o Rambam escreve, que apesar do contato de Hashem e o povo de Israel, o contato que nós falamos bastante sobre ele é um contato de pai e filho, certo? Como nós lemos, Banim Atem Lashem Elokeichem, que nós somos filhos de Akadosh Baruch Hu, mas existe um contato mais profundo ainda entre Hashem e o povo de Israel, que é o contato de marido e mulher, é um contato de duas pessoas que estão apaixonadas, que o povo de Israel tem que chegar num nível de amor por Hashem, de paixão mesmo, como se fosse que eles estão apaixonados. E esse nível, ele deve se revelar no Shabat, que é o casamento entre o povo de Israel e o Shabat, que o Shabat, na verdade, é o representante aqui de Akadosh Baruch Hu. Então, por isso, nós lemos na véspera do Shabat, que é a preparação para o casamento, nós lemos o Shir HaShirim, que o Shir HaShirim é a busca do noivo pela noiva, da noiva pelo noivo, é um cântico que ele revela essa paixão, essa vontade de conectar, de se ligar, de se conectar com o Shabat, com a Kadosh Baruch Hu. E isso nós lemos na véspera do Shabat, que a véspera do Shabat é justamente aquela expectativa que nós temos para chegar no dia sagrado, chegar na revelação e no Ihud, na Dveikut, na conexão total com Hashem. O Rebbe Elimelech Milijansky escreve no livro dele, Noam Elimelech, algo interessantíssimo. Ele fala, olha, se não fosse a doçura do dia do Shabat, as pessoas não iam aguentar a grande doçura que é a véspera de Shabat. Ou seja, ele coloca na nossa frente que a véspera de Shabat, desculpa, que a véspera de Shabat, que é a preparação para o Shabat, a véspera de Shabat, ele tem uma doçura por si só. E se não fosse a nossa meta, que é chegar no Shabat, se não fosse a doçura do Shabat, que a gente quer chegar lá, a gente não ia aguentar a grandeza da doçura que é, da metikut, que é a véspera de Shabat. Ou seja, a véspera de Shabat, ela tem algo por si só. Ela tem um conceito por si só. Tá certo? Que todo o assunto dela é a preparação para o dia do Shabat, para o casamento, porque essa é a meta, mas ela por si só tem uma doçura, algo especial, um conceito por si só. E se não fosse a doçura do dia do Shabat, a gente não ia aguentar a grandeza que é a véspera do Shabat. O que o Noam Elimelech quer nos ensinar? Então ele quer nos ensinar o seguinte conceito, pessoal. Na verdade, está escrito no Midrash que o povo de Israel, quando está na diáspora, o que segura o povo de Israel? O que mantém o povo de Israel vivo e o que manteve o povo de Israel de pé durante 2000 anos de diáspora até os dias de hoje? Então, escreve o Rebbe Elimelech Milijansky que, na verdade, o conceito da ishtokekut, do desejo de se conectar com Hashem, é o que manteve o povo de Israel vivo durante a diáspora.
Quando o povo de Israel volta para a terra de Israel, e Bimehirá B'Yameinu constrói o Beit HaMikdash, e a revelação de Akadosh Baruch Hu é uma revelação total, é uma revelação milagrosa, e nós vemos e sentimos a presença divina aqui no nosso mundo, então nós estamos morando com Hashem na mesma casa. Essa é a meta. Para lá nós queremos chegar. Só que aquilo que mantém o povo de Israel firme e forte na diáspora é justamente a ishtokekut, é justamente o desejo, as saudades de voltar para aquela época. Certo? Igual um casal que se separaram por muito tempo, o marido teve que viajar para longe. Então, o que mantém o contato firme e forte são as saudades. As saudades é um fogo muito forte, que ele tem um lado triste, vamos chamar assim, porque ele lembra da distância das pessoas que se amam, mas, por outro lado, essas saudades é o que mantém o contato firme e forte. Então, aquilo que mantém o povo de Israel vivo na diáspora, o que manteve o povo de Israel vivo na diáspora, é a ishtokekut, é o desejo de uma nova conexão com Deus, de construir de novo a casa com Hashem. E depois, de fato, quando Baruch Hashem, o Beit HaMikdash é reconstruído, aí nós já entramos na mesma casa, aí o nível de prazer, o nível de junção com Hashem é outro, já deixa de ser aquele fogo da saudade e passa a ser uma conexão profunda, forte, firme. Na verdade, o Rebbe Elimelech Melijan se explica que essa é a diferença da véspera de Shabbat para o Shabbat. Na véspera de Shabbat, o processo, o conceito é a ishtokekut, é as saudades, é o desejo de se conectar com Deus no dia do Shabbat. No dia de Shabbat não tem trabalho, não tem problemas, tem conexão com Hashem. A sexta-feira, a véspera do Shabbat, principalmente as últimas horas antes de chegar no Shabbat, o trabalho que nós devemos ter nesse dia é justamente desenvolver o amor, desenvolver as saudades que nós temos por Hashem e desejar chegar embaixo da Kupá. Igual que o noivo e a noiva, uma semana antes do casamento, eles não se veem, eles estão com umas saudades grandes, então antes da Kupá, que a noiva está sentada na cadeira dela e o noivo está lá escrevendo a Ktubá, e na hora que ele sai, se levanta para ir de encontro à sua noiva, para cobrir ela e levar ela para a Kupá, aquele momento é um momento de de uma elevação enorme do noivo e da noiva. Falam para ela, ele está vindo, e ele sabe que ele está indo até ela. Então é um momento que as saudades, elas chegam num nível tão forte, mas daqui a pouco estamos chegando lá, daqui a pouco vamos entrar juntos embaixo da Kupá. E na verdade, esse é o conceito da véspera de Shabbat, esse é o trabalho. O trabalho da véspera de Shabbat é justamente você sentir, eu estou chegando lá, o noivo está vindo, a noiva está vindo. O povo de Israel e o Shabbat, na verdade o Shabbat é representado por Hashem, representa a Kadosh Baruch Hu, né? A conexão com Hashem, ela está por chegar. Esse é o trabalho que nós temos que ter na sexta-feira. E realmente o Baal Shem Tov instituiu que toda sexta-feira nós temos que ler um Perek de Teilim, Perek, se não me engano, 107, Rodul Hashem Kitov Kileolam Chasdo. Esse capítulo de Teilim, qual que é o conteúdo dele? O conteúdo dele ele fala sobre 4 pessoas que precisam agradecer a Deus. Birkat HaGomer, 4 pessoas que estão numa situação de perigo, numa situação que eles estão atrapalhados, certo? E eles se salvam dessa situação, eles chegam num lugar são e salvos, e eles precisam agradecer a Deus. Lá está escrito sobre Yordei Hayam Beoniot, sobre aqueles que vão para o mar, certo? E no mar eles estão meio que perdidos, eles não têm controle sobre a situação, quando eles saem do mar e chegam em terra firme, precisam agradecer a Deus. Lá fala sobre pessoas que estão no deserto, eles estão numa trilha no deserto, e eles também no deserto, eles não estão na cidade, não estão na civilização, eles estão numa situação de que eles não têm controle total sobre a situação. Quando eles chegam em cidade, em terra firme, eles têm que agradecer a Deus. Lá fala sobre uma pessoa que está numa prisão,
certo? Foi preso. E na hora que ele está na prisão, ele está sobre a guarda de outros. Ele não tem vida própria, ele não tem como escolher e decidir aquilo que ele faz. Quando ele é libertado da prisão, ele faz Birkat HaGomel. E também o Perek de Teilim fala sobre o Lo Aleinu, uma pessoa que está doente, e quando ele, Baruch Hashem, se cura de sua doença, ele faz Birkat HaGomel. O Baal Shem Tov instituiu ler esse capítulo na véspera de Shabbat. Por quê? O que está por detrás desse agradecimento a Hashem? Odul Hashem Kitov Ki Leolam Chasdo. Esse pasuk volta e volta nesse capítulo várias vezes. Yodul Hashem Kitov Venifleotav Livnei Adam. O pasuk que nos pede, né, nos exige, nos obriga a agradecer a Deus, volta nesse capítulo várias vezes e fala de pessoas que estão numa situação difícil e Baruch Hashem, eles são salvos nessa situação. O que isso tem a ver com a véspera de Shabbat? Então, na verdade, tem tudo a ver. Porque durante a semana, o Yehudi, ele se afasta de Hashem. Ele não deve se afastar de Hashem, ele deve Bechol derachei hadaeu, procurar Deus em todas as áreas de sua vida. Mas a nossa semana é uma semana tão corrida, certo? Cheia de complicações, cheia de problemas para resolver, cheia de coisinhas para resolver. Problemas maiores, problemas menores, mas estamos aí na correria do dia a dia e às vezes a gente acaba esquecendo a Kadosh Baruch Hu, acaba não colocando ele em nossa vida. Chega a véspera de Shabbat, a gente para tudo. A gente para tudo e a gente se prepara para a conexão. Agora não tem mais problemas, não tem mais mar, não tem mais deserto, não tem mais doença, não tem mais prisão. A gente sai da prisão do dia a dia, sai dos problemas das ondas do dia a dia, do deserto do dia a dia, e de fato entra numa conexão total com a Kadosh Baruch Hu. Então, justamente na sexta-feira, na véspera de Shabbat, na hora que a gente está entrando para se conectar com Hashem e esquecer dos nossos problemas, a gente lê esse capítulo, certo? Aqui é uma expressão do nosso desejo de esquecer aquilo que nos afasta de Hashem, esquecer a correria do dia a dia que muitas vezes acaba fazendo a gente esquecer da presença de Akadosh Baruch Hu em nossa vida. Vamos esquecer um pouco das contas que a gente precisa pagar, das corridas que a gente precisa fazer, do nosso trabalho, das nossas preocupações, e vamos agora pegar esse dia para se conectar com Akadosh Baruch Hu. A gente precisa chegar no Shabbat de tal maneira que ilu kol melachtecha asuyah. A gente precisa chegar no Shabbat com a consciência que, como se fosse que todos os nossos trabalhos foram resolvidos. Tá certo que não foi tudo resolvido. Tá certo que os problemas que eu não resolvi essa semana, eles vão surgir de volta na semana que vem e vão aparecer na minha mesa na semana que vem de novo. Mas pelo menos Shabbat, o meu feeling tem que ser, o meu sentimento tem que ser, eu não tenho trabalho para fazer. Eu não tenho preocupações, não tenho conta para pagar, não tenho além da doença, não tenho nada. Eu estou conectado com a Kadosh Baruch Hu. Então, justamente na sexta-feira, que é a hora que eu preciso expressar o meu desejo de me conectar com Deus, eu leio esse capítulo de Teilim. O capítulo de Teilim vem falar, olha, esquece dos problemas do dia a dia. Pensa nas saudades que você está de Deus, nas saudades que você está do Shabbat, e através disso se conecte com Ele. Desculpa, Alahá conta que a pessoa deve lemashmesh bivgadav lifnei Shabbat. Ele deve, assim descrito na Alahá, verificar a sua roupa na véspera de Shabbat. O que significa verificar a sua roupa na véspera de Shabbat? A explicação disso é verificar os bolsos. Você vai sair de casa, verifica se não tem nenhum muktzeh no seu bolso, se você não está carregando nada, verifique os bolsos da sua calça, da saia, do paletó, do que for, para poder sair na rua limpo e pronto para Shabbat. Mas, na verdade, essa alahá é uma alahá prática, que realmente a pessoa verifica os bolsos para ver se ele não tem dinheiro, se ele não tem nenhum muktzeh, e ele pode sair de casa sem carregar nada, certo? Em lugares que tem eruv não tem problema de carregar, mas tem problema de carregar dinheiro ou coisa do gênero. Então, ele verifica os bolsos. Mas aqui mesmo que essa alahá é uma alahá prática, ela tem um conceito espiritual por detrás dela. Verifique os seus bolsos significa, verifique a sua roupa. A roupa, a palavra roupa em hebraico é beged. Beged é roupa. Beged vem da palavra begidá. Begidá é traição. Traição, certo? Não vou entrar agora no assunto de roupa, é um shiur por si só,
mas o conceito de roupa foi dado depois do pecado de Adam Arishon, que na verdade foi uma traição com Deus, ele traiu, né, como se fosse o pecado é uma traição, e depois que teve aqui a traição, teve o pecado, aí Hashem colocou o conceito de roupas no mundo, veio a vergonha para o mundo e o conceito de roupas, e o conceito de beged, a palavra beged não é à toa que ela lembra a palavra bgidá, traição. Então, o que significa que eu preciso, na véspera do Shabbat, verificar a minha roupa? Significa o seguinte, que muitas vezes, durante a semana, nós vivemos uma certa traição. O que significa que nós vivemos uma certa traição? A gente se aprofunda demais nos problemas. Se aprofunda demais nos problemas e acaba, letzareno, né? Estou falando de mim. Nós acabamos nos esquecendo um pouco de Akadosh Baruch Hu, que ele é a fonte e a origem para resolver todos os nossos problemas. A gente se aprofunda tanto nos problemas e vê tão preto, tão escuro, que a gente às vezes acaba se esquecendo que Akadosh Baruch Hu está por detrás de tudo. Então, na sexta-feira, antes de você entrar no Shabbat, verifique a sua beged, verifique lemashmesh bivgadá, verifique a sua roupa. O que significa verifique a sua roupa? O conceito da traição, esqueça um pouco a traição, esqueça um pouco do dia da semana, esqueça um pouco das perturbações que tem durante a semana, que na verdade lá você acaba como se fosse traindo um pouco a Kadosh Baruch Hu, se aprofundando tanto nos problemas, se esquecendo dele. Verifique as suas roupas e chegue no Shabbat limpo, com roupas limpas, certo? Troque de roupas, nós colocamos roupas bonitas para Shabbat, roupas limpas para Shabbat, isso também é uma halakha. E tudo isso vem falar, olha pessoal, confiem em Akadosh Baruch Hu. Às vezes, durante a semana, a gente esquece disso. Mas todo Shabbat a gente tem a força de carregar esse celular, carregar o nosso corpo de volta, carregar a nossa alma de volta e encher ela com emuná em Akadosh Baruch Hu, encher ela em bitachon, em confiança em Akadosh Baruch Hu, certo? E tudo isso só vai valer, só vai dar certo se realmente a gente entender o que é o Shabbat. Se eu entender o que é a véspera do Shabbat, e eu me preocupar na véspera do Shabbat, me preparar não só no mundo material, não só em cozinhar, em arrumar a sala, em arrumar a mesa, que tudo isso é super, ultra importante e faz parte das preparações do Shabbat, mas eu conseguir alguns minutos na véspera do Shabbat, parar antes, certo? Ler um pouco de Teilim, me preparar de uma maneira espiritual para o Shabbat, ou seja, realmente verificar as minhas roupas, mas não só a toalha da mesa, mudar ela e colocar uma toalha branca, ou colocar uma toalha de Shabbat, e colocar a louça de Shabbat, mas sim também olhar as minhas roupas espirituais, certo? Fazer um tikkun nas minhas roupas espirituais, ou seja, esquecer um pouco dos dias da semana, falar aquele perek de Teilim, de agradecimento a Kadosh Baruch Hu, e falar, olha, os problemas estão aqui, talvez eles vão voltar na semana que vem, mas agora durante o Shabbat eu vou me fortificar, eu vou fortificar o meu contato com Deus, e automaticamente na semana que vem, através do Shabbat que eu vou fazer hoje, eu vou lidar diferente com os problemas. Aí o Shabbat ele realmente mudou a nossa alma, mas tudo isso só é possível se a gente se preparar na véspera do Shabbat. Como os nossos sábios eles falam, Mishetarach be'erev Shabbat, uyochal be'Shabbat. Aquele que se esforçou na véspera do Shabbat, ele vai comer no Shabbat. A explicação é simples. A explicação é aquele que cozinhou na véspera do Shabbat, arrumou a sala, arrumou a mesa, ele vai comer no Shabbat. Mas aquele que não aproveitou a véspera do Shabbat, não cozinhou, o que ele vai ter para comer no Shabbat? Mas, além do lado material, tem aqui o lado espiritual. Mishetarach be'erev Shabbat, aquele que se preocupa em entender o que é o Shabbat na véspera do Shabbat. Antes do Shabbat, você se preocupa em se conectar com o Shabbat, o Yochal Be-Shabbat. Ele vai comer o Shabbat, ele vai aproveitar o Shabbat, e com certeza o Shabbat vai recarregar as energias dele, para que ele possa usar isso na semana que está por vir. Shavua Tov, e Bezrat Hashem, continuamos o shiur sobre Shabbat na semana que vem. Tudo de bom. Shavua Tov, obrigada. Shavua Tov, Shavua Tov. Shavua Tov.